Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Esse aqui é o meu canal, o canal Newtoniano. Desde já eu quero agradecer a você aí que é inscrito no canal ou que acompanha os meus vídeos de alguma forma, tá? Para mim é uma honra ter você aqui. Hoje eu vou estar confeccionando um vídeo, né? Eu estou confeccionando esse vídeo onde na verdade a gente vai estar realizando uma discussão sobre o formalismo de ondas eletromagnéticas à luz do eletromagnetismo, né? Disciplina da graduação em física, e nós estudaremos a reflexão e transmissão de uma onda plana monocromática com incidência oblíqua, ou seja, que incide na interface de separação dos meios, tá? De meios diferentes, com um certo ângulo em relação a interface, bem como também a normal. Então, essa aqui é uma esquematização do problema que a gente vai resolver. Você tem uma onda incidente, que tem um número de onda incidente, e esta está se propagando em um meio que eu chamo de meio 1, e encontra a interface de separação com o meio 2 com propriedades distintas do meio 1, obviamente. E aí nós sabemos que parte dessa radiação incidente ela é refletida e parte é transmitida ao meio 2. E a pergunta que temos é quanto da radiação incidente é refletida e quanto é transmitida, tá? Inicialmente nesse vídeo a gente vai partindo de condições de contornos e da onda incidente, nós vamos fazer algumas coisas interessantes, tá? A primeira delas, que provavelmente vai ser na primeira parte do vídeo, será obter as leis da reflexão e da refração da óptica geométrica, tá? E posteriormente nós vamos encontrar relações para os coeficientes de reflexão e de transmissão, tá? Desta onda incidente a partir das condições de contorno. Espero que você possa gostar do vídeo, tá? Que esse vídeo possa de alguma forma ajudá-lo a entender o problema, tá ok? E que nós possamos ter esse momento, e esse seja um momento de aprendizado e de diversão. Se você ainda não conhece o meu canal, ainda não é inscrito, fique à vontade para inscrever-se, tá ok? Para mim é uma grande honra tê-lo aqui. Eu agradeço a você aí pela força que você dá ao meu canal e espero que você goste dessa discussão que nós faremos hoje aqui. Então, para começar, é importante que a gente defina o que seria a nossa onda plana monocromática, né? A nossa onda incidente. Então, a nossa onda incidente, ela é uma onda plana monocromática, tá? E aí, naturalmente, nós sabemos que é uma onda eletromagnética, não é? Então, nós precisamos escrevê-la. E a nossa onda eletromagnética, ela vai ser formada por um campo elétrico, tá? E o nosso campo elétrico, eu já vou usar aqui a notação complexa, tá? Então você vai ter um campo elétrico incidente, tudo bem? Que naturalmente é uma função da posição e do tempo, e isso vai ser igual a uma amplitude, tá? Que aí eu vou defini-la como um vetor, vezes um fator exponencial, que é o exponencial do número de onda incidente vezes, e aí é um produto escalar, tá? O vetor posição menos um fator de ômega t que nos fornece a oscilação temporal. Já o campo magnético, como nós temos uma onda transversal, né, plana, ele vai ser dado
como um produto vetorial, tá? Do vetor de propagação da onda, né? Claro que isso tem que ser dividido pela velocidade de propagação com o campo elétrico incidente. Então essa é a minha onda plana incidente, ok? E naturalmente você também deverá ter uma onda refletida, não é? E a sua onda refletida, ela também vai ser uma onda plana. E aí, como é que vai ser essa onda refletida? A onda refletida vai ser, naturalmente, dada por esse termo aqui, ó. Mesma coisa da onda incidente, mesmo formato, né? Você tem um campo elétrico, tá? E naturalmente ele também é uma função da posição e do tempo, mas eu irei suprimir esse detalhe a fim de dar mais hombridade ao processo. E ele vai ser uma exponencial de um K refletido e escalar com o vetor de posição menos um fator ωt. Já o campo magnético, né, refletido, vai ser uma amplitude também, tá? Perdão, né? Eu posso escrevê-lo assim, mas como eu estou escrevendo em termos do campo elétrico, então vai ser 1 sobre V1, K refletido, aqui é um K incidente, muda a direção, né? Um versorzinho de propagação vezes o campo elétrico refletido, onde esse campo aqui naturalmente é complexo. E claramente nós teremos também a nossa onda transmitida, que ela sai do meio 1 e vai até o meio 2. E qual é a minha onda transmitida? A minha onda transmitida, ela será, portanto, o seguinte: você vai ter um campo elétrico transmitido, que aí vai ser igual a amplitude do campo elétrico transmitido. Eu esqueci de colocar um I aqui de incidente, né? E aqui eu esqueci de colocar um R de refletido. Tá? Vezes um fator exponencial, que é elevado a I, K transmitido, escalar com o vetor de posição, menos ωt. E o campo magnético transmitido vai ser um B0T exponencial de I. Perdão, né? Mais uma vez eu ia escrever no formato usual, em termos, mas como eu estou escrevendo já em termos do campo elétrico, então vai ser um 1 sobre V2, versorzinho de propagação, tá? Vetorial com campo elétrico transmitido. Isso daí você consegue mostrar que o campo magnético tem essa estrutura, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. E qual é a ideia? Qual é a ideia para resolver esse problema? Em primeiro lugar, você tem que ter a seguinte relação em mente. Olha, quando uma onda passa de um meio para o outro, a sua frequência ela permanece inalterada. Assim sendo, a sua frequência angular também é constante. Mas o que é frequência angular? A frequência angular de uma onda, ela pode ser definida em termos do número de onda e da velocidade de propagação da onda. Basta para isso você lembrar que
a velocidade de propagação de uma onda, tá? A velocidade de propagação de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Se você multiplica e divide por 2π, isso naturalmente, isso vai ser o quê? Isso vai ser 2π sobre lambda, é o K, e 2π vezes a frequência, não é? É o ômega. Então você vai ter ômega sobre K, de modo que o ômega é V vezes K. Só que o ômega é o mesmo quando a minha onda passa de um meio para outro. Assim sendo, eu posso dizer que a velocidade angular, a frequência angular, perdão, da minha onda, ela vai ser o quê? Ela vai ser o produto do K incidente pela velocidade da onda no meio 1, e isso também vai ser o K refletido vezes a velocidade da onda também no meio 1, ou o K transmitido vezes a velocidade da onda no meio 2. Usando essa relação, fica claro e fica fácil de mostrar que em módulo o número de onda incidente e o número de onda refletido são iguais, e que o número de onda incidente vai ser igual à razão entre as velocidades de propagação vezes o número de onda transmitido, ou o número de onda incidente é igual à razão entre os índices de refração invertido, né, vezes o número de onda transmitido. Então, essas relaçõezinhas aqui, elas já são muito importantes, tá? Já são as primeiras relaçõezinhas que a gente vai usar no futuro, tá? Naturalmente, a gente vai supor que esse processo ele ocorre em Z igual a 0, tá? Então, a interface de separação dos meios está em Z igual a 0, tudo bem? E sendo assim, a gente precisa aplicar as condições de contorno nesse ponto. E quais são as condições de contorno? As condições de contorno são as seguintes. Vamos colocá-las aqui. Condições de contorno. É bem provável que eu divida esse vídeo em duas partes para ele não ficar muito grande, tá? Então, provavelmente vai sair a parte 1 e a parte 2. A primeira condição de contorno nós sabemos que é o seguinte: ε1 vezes a componente normal do campo elétrico é igual a ε2 vezes a componente normal do campo elétrico no meio 2. A segunda condição de contorno é que a componente normal do campo magnético no meio 1 é igual à componente normal do campo magnético no meio 2. Claramente, essas condições de contorno advêm das equações de Maxwell para meios materiais, tá? A terceira é que a componente paralela do campo elétrico no meio 1 é igual à componente paralela do campo elétrico no meio 2. Você tem uma continuidade. E a quarta, 1 sobre μ1 B1 paralelo é igual a 1 sobre μ2 B2 paralelo. Então, essas são as condições de contorno que nós iremos aplicar para resolver o problema, tá? A questão é que, quando eu aplico essas condições de contorno, cada uma delas, então, ao aplicar cada condição de contorno às equações
para os campos, tá? A gente obtém soluções, 4 soluções, né, com a mesma estrutura genética. Então obtemos 4 equações com a mesma estrutura. Que estrutura é essa? Se você fizer essa conta, você vai obter 4 equaçõezinhas que, a menos das constantes, que são dadas em termos das amplitudes, você vai obter um E elevado a I KI escalar R menos ômega t somado com outra constante E elevado a I KR escalar R menos ômega t, e isso vai ter que ser igual a outra constante E elevado a I KT escalar R menos ômega t. E óbvio que tudo isso que a gente está fazendo em Z igual a zero, que é no local onde está a interface de separação dos dois meios. É onde a gente precisa aplicar as condições de contorno. Tudo bem? E isso nos dá uma condição particular, que é a seguinte. Essas condições, elas são válidas em todos os pontos do plano Z igual a zero e em qualquer tempo. Então, como as exponenciais temporais elas são todas iguais, isso nos dá naturalmente a seguinte condição para as exponenciais relacionadas a posições. Naturalmente, para todos os pontos, eu deverei ter KI escalar R igual a KR escalar R igual a KT escalar R, e tudo isso em Z igual a zero. E aí, eu naturalmente tenho que aplicar uma propriedade. Note que o que é esses expoentes serem iguais? Significa naturalmente que eu vou ter KIX vezes X mais KIY vezes Y, né? E o Z a gente não tem, né? Porque Z é igual a zero. Igual a KRX vezes X mais KRY vezes Y, tá? Igual a KTX vezes X mais KTY vezes Y. Ou seja, essas componentes aí, os produtos escalares, eles precisam ser iguais. É possível mostrar que essa condição aqui só é válida se separadamente as componentes forem iguais, tá? E basicamente, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu posso sempre selecionar a minha onda incidente como estando orientada paralelamente a um plano, de modo que eu consigo escolher ou o x como sendo zero ou o y como sendo zero. E claramente, se o x é zero, eu vou ter o quê? KY igual a KRY igual a KTY.
E se o y é 0, eu vou ter KIX igual a KRX igual a KTX. Então eu sempre posso orientar a minha onda incidente de modo que eu tenha ela paralela ao eixo Y ou paralela ao eixo X. Eu vou escolher ela paralela ao eixo X, então a minha escolha vai ser essa aqui. Tudo bem? Tudo bem. Fazendo essa escolha, então eu vou deixar aqui escrito, né? Escolhendo orientar a onda incidente paralelamente ao eixo X, tá? De modo que eu vou ter naturalmente o meu vetor de propagação incidente pertencente ao plano XZ. Isso me dá uma condição particular bem interessante, tá? Isso me dá uma condição bem interessante, que é a seguinte: orientando, perdão, né? Não é orientar ela paralela ao eixo X, perdão. Na verdade, é orientá-la como pertencente ao plano XZ, perdão. Tá? Essa correção aqui é importante. A onda ela não vai ser paralela ao eixo X, ela vai ser pertencente ao plano XZ. Se a onda ela vai estar pertencente ao plano XZ, isso significa que ela não vai ter componente Y. E qual é a consequência disso? A consequência é que eu consigo anular todos os Y aqui, de modo que apenas os KX eles serão iguais de acordo com essa igualdade. Então, isso nos leva a uma consequência muito importante. E essa consequência, ela é a lei de Snell, ou melhor, ela é a primeira lei da refração e da reflexão, não é a lei de Snell, perdão, que é a seguinte: os vetores de onda incidente, refletido e transmitido pertencem todos ao mesmo plano. E que plano é esse? O plano de incidência. Então, se eu escolho, a consequência disso ela é bem importante, porque isso aqui é a primeira lei da reflexão e da refração, que a gente aprende lá na óptica geométrica. E lembra lá da óptica geométrica que a gente diz, olha, o raio incidente, o raio refletido e a normal pertencem ao mesmo plano, ou o raio incidente, o raio refratado e a normal pertencem ao mesmo plano. Isso daí advém do fato de eu ter a liberdade de orientar a onda incidente pertencente a um plano específico. E se ela pertence a um plano, naturalmente a onda incidente ela pode ser representada por um raio, né? Esse raio vai pertencer a um plano. Então, significa que a onda refletida e a onda transmitida pertencerão ao mesmo plano. Se eu seleciono o plano como plano XZ, então naturalmente essa equação aqui, ó, essa equação que está bem aqui, mostrará que a onda refletida e a onda transmitida também pertencerão ao plano XZ. De modo que aquela figurinha do começo do problema,
ela está correta. Então, agora eu consigo nomear os eixos do meu problema. A minha normal eu vou chamar de eixo Z e aqui eu vou chamar de eixo X. Ok? Poderia ser eixo Y também, não faria diferença. Tudo bem? Ok? Perfeito? Eu acho que agora ficou mais claro, né? Perfeito, então vamos continuar. Então isso nos leva à primeira lei, que é os vetores de onda incidente, refletidos e transmitidos pertencem ao mesmo plano, o plano de incidência. Agora, considerando isso, nós vamos ter as componentes y dos números de onda como sendo nulos e, obviamente, nós vamos ter as componentes x, como está escrito ali em cima. Eu vou ter o kx igual ao krx igual ao ktx. Tudo bem? E se você olhar para a nossa figurinha lá, você vai perceber que o kx, o krx e o ktx podem ser obtidos por relações métricas no triângulo retângulo, de modo que, por exemplo, vamos falar primeiro sobre a reflexão. Então vamos obter agora a segunda lei da reflexão. Então, eu vou ter KIX, ele vai ser o KI seno de θi, enquanto que o KRX vai ser o KR seno de θr. Qualquer dúvida, dá uma olhada na figura. Então, pela igualdade, eu claramente vou ter KI seno de θi igual a KR seno de θr. Ok? Só que o que é o KI? A gente viu lá no começo do vídeo, eu vou voltar aqui, ó, que o KI e o KR são iguais. Portanto, sendo o KI e o KR iguais, então eu vou ter claramente que o seno de θi vai ser igual ao seno de θr. Sabendo que θi está entre 0 e 90 graus e que θr também está entre 0 e 90 graus, isso só é verdade se θi e θr forem iguais. Quem é θi e θr? θi é o ângulo de incidência e θr é o ângulo de reflexão. Então, acabamos de obter a segunda lei da reflexão. E qual é a segunda lei da reflexão? De uma maneira bem resumida, a segunda lei da reflexão, que você deve conhecer da óptica geométrica, ela diz que o ângulo de incidência de uma onda eletromagnética e o ângulo de reflexão possuem a mesma medida. Legal, né?
Legal, então a gente, a partir do formalismo do eletromagnetismo, a gente obtém as leis da reflexão. Não é algo tão difícil assim, né? Agora a gente vai fazer a refração. Então bora para a refração agora. Então, refração. O ideal é você tentar entender esses argumentos aqui, tá? Então vamos lá, refração. O que é que a gente tem? Para a refração, eu tenho que o KIX é igual ao KTX. O que é o KIX? KI seno de θi. E o KTX é KT seno de θt, onde esse θt é o ângulo de transmissão e o θi é o ângulo incidente, o ângulo de incidência. Só que o que é? A gente viu agora há pouco que o KI é igual a N1 sobre N2 KT, não é isso? Então, substituindo, eu vou ter aqui, ó, N1 sobre N2 KT seno de θi é igual a KT seno de θt. O KT aqui, né, só eu dividir os dois lados por KT que some. E aí eu vou ficar com aquela velha relação que a gente conhece, que você pode expressar assim: N1 sobre N2 igual a V2 sobre V1 igual a seno de θt ou θ2, tanto faz, sobre θi, ou N1 seno de θi igual a N2 seno de θt. E essa aqui, pessoal, seria a segunda lei da refração, que é o que a gente chama agora sim, né, sem erro, de lei de Snell. Quero pedir desculpas até por alguns erros aqui durante essa gravação. Eu estou numa jornada de trabalho meio maçante, tá? Mas eu fiz esse vídeo com carinho, ele é direcionado para alguns alunos em especial, mas eu vou deixar aberto a qualquer pessoa que queira assistir, tá? Para que quem gosta do meu canal possa estar acompanhando, e eu fico muito grato. Então essa aqui é a segunda lei da refração, e ela basicamente diz que a razão entre os índices de refração dos meios é igual à razão entre os senos dos ângulos de incidência e de refração, né? Então, essa é a primeira parte do vídeo, tá? Eu espero que tenham gostado. Uma coisa muito simples, e muito em breve eu vou estar jogando a segunda parte. Aqui é importante dizer que nós acabamos de obter leis fundamentais da óptica geométrica a partir do formalismo do eletromagnetismo. O próximo passo agora vai ser obter as amplitudes das ondas refletida e transmitida em função da amplitude da onda incidente, tá? E com isso obter os coeficientes de reflexão e de transmissão e mostrar que a soma deles é 1. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado, e muito em breve eu estarei soltando a parte 2.